sociedade competitiva que nós estamos vivendo. Eu perguntei a um amigo meu se ele encontrava durante o dia muitos ansiosos da sua relação humana. Aí ele me disse: muitas pessoas, bispo, mas tem uma que eu me encontro com ela toda manhã, quando me vejo no espelho, bispo. É assim. As crianças estão ansiosas. Os pais querem que elas se desenvolvam mais rapidamente, elas sejam as mais inteligentes. Os adolescentes estão ansiosos, é só ver as espinhas no rosto deles. A briga com o espelho, a pressão da família com o vestibular. Os jovens estão enfrentando ansiedade. Eles perguntam: onde eu vou trabalhar? Como eu posso me realizar profissionalmente? Com quem me casar? E a maioria da juventude brasileira hoje está desempregada. Os casais estão ansiosos, vivendo essa pressão dessa estabilidade financeira, a garantia do emprego, o estudo dos filhos, o namoro dos filhos, o medo de perder o emprego, perder a estabilidade matrimonial. Os idosos estão ansiosos, vivem ansiosos com relação aos filhos, aos netos, e tudo isso gera estresse, fadiga, cansaço, né? Mas o que é ansiedade? A palavra grega do Novo Testamento, que foi traduzida por ansiedade, no original grego, significa estrangulamento. Estrangulamento, apertar o pescoço, sufocar, tirar o oxigênio. É isso que no original quer dizer. Hoje há muita gente sufocada, pessoas que se preocupam demais com o amanhã, não vivem o hoje. Tem gente assim, atormentada, não dorme direito, quase sempre tem um sono químico, não come direito, vive uma vida atribulada, parece que a sua vida é um vulcão em erupção o tempo todo. A ansiedade gera problemas emocionais graves, ela atinge a família, atinge a vida espiritual. Mas o importante é a gente saber o que é que a Bíblia fala sobre ansiedade. Como é que nós podemos vencer esse mal? E a Bíblia tem a resposta. O apóstolo Paulo vai nos ajudar a vencer a ansiedade hoje. Fique atento. Nós vamos lidar com esse tema à luz da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versos de 6 a 9. Escutem o que ele diz: não andeis ansiosos com coisa nenhuma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pela petição, pela oração, em ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabem que circunstância Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta numa prisão em Roma, abandonado pelos seus amigos, companheiros, já bem velho. Ele não sabia nada o que ia acontecer no dia seguinte na vida dele. Ele tinha tudo para estar arrasado lá naquela cela.
Mas ele diz: não andeis ansiosos de coisa nenhuma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, pela oração e ações de graças, e a paz que excede todo o entendimento humano guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas não foi só Paulo que tratou desse assunto. Jesus também, lá no Sermão da Montanha, tratou dessa matéria. Ele começa dizendo que lá em Mateus que ansiedade é uma coisa inútil. Ele diz: por mais ansioso que você seja, você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Côvado era uma medida de comprimento na época, que equivalia mais ou menos 60 centímetros. Por mais ansioso que você seja, você não vai acrescentar um côvado à sua estatura. Sabe o que queria Jesus dizer isso mesmo? Ele queria dizer que a preocupação não ajuda você a resolver problema hoje. Até porque os problemas da nossa vida, nós não temos controle, não temos gerenciamento, não sabemos quantos anos nós vamos viver, se vamos ter saúde ou não. É claro que a gente pode se prevenir, ser mais cauteloso, mas nós não administramos as muitas áreas da nossa vida. Então ficar ansioso é um erro, a ansiedade é inútil. Mas veja você, ela não é só inútil, ela também é prejudicial. Porque quando você se preocupa antes da hora de um problema, que ainda vai chegar, você sofre duas vezes. Você sofre antes da hora, quando o problema chegar, e se chegar, você sofre outra vez. Só que você vai estar desgastado nessa altura, sem energia para enfrentar o problema. E olha, estatisticamente está provado que 70% de todos os assuntos que nos deixam ansiosos, 70% de todos os assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Ou seja, a gente sofre inutilmente, desnecessariamente. Isso é prejudicial. Jesus diz: basta cada dia o seu próprio mal, não vos inquieteis com o dia de amanhã, o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está ensinando aqui é que você precisa viver um dia de cada vez. Há muitas pessoas que antecipam problemas e começam a sofrer antes da hora. Jesus vem e diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Há pessoas que não se contentam com os problemas de um dia, sabe? Sabe como é que eu entendo essas palavras de Jesus? Imagine você que você tenha que carregar um feixe de lenha todos os dias. Esse feixe de lenha é uma metáfora para significar os problemas que você enfrenta durante o dia, o cansaço, a decepção, as lutas que você enfrenta para matar um leão, as desilusões, o esforço para ganhar o seu pão. Todo dia você carrega aquele peso. Jesus diz: basta isso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas muitos não se contentam com o peso do feixe de cada dia, sabia?
As pessoas pegam os feixes que eles carregaram antes, um dia antes, um mês antes, e colocam em cima do peso do hoje. E não obstante, tem outros que começam a carregar o peso do feixe que vai acontecer daqui um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos. Você pega esse feixe que você vai carregar no futuro e põe em cima do ontem e do hoje. E aí não há ombro que se aguenta. A vida se torna feia, nervosa, caricata, sisuda. A gente tem que fazer como Paulo, o apóstolo. Ele diz: eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Olha que filosofia de vida tinha o apóstolo: farol alto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, meu alvo está lá na frente, não está no retrovisor. E Jesus diz mais: não andeis ansiosos pela vossa vida, o que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Jesus diz: porventura não valeis mais do que os passarinhos que eu cuido? Cuido de você também. Os gentios que não conheciam a Deus é que se preocupavam com essas coisas. Mas você que crê em Jesus, que já recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, já entregou seu coração a Ele, e você sabe que o que você é agora? Você é um filho de Deus. Você é amado de Deus. Deus cuida de você. Você precisa aprender a descansar na providência de Deus, a colocar os seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. A gente precisa decorar esse versículo da Bíblia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, queridos, a sua vida não é uma tábua jogada no mar, levada de um lado para o outro pelas ondas. A sua vida não é uma folha seca, carregada pelo vento. A sua vida também não é governada pelo azar, pela sorte, nem mesmo por um destino cego. A sua vida está nas mãos daquele que está na sala de comando do universo inteiro. A sua vida está nas mãos de um Deus vivo. Ele tem as rédeas da sua vida nas suas mãos. Então, você se livra da ansiedade quando você descansa em Deus. Quando você sabe que Deus está no controle. Mesmo que as circunstâncias estejam adversas, conspiram contra você, mesmo assim Deus está no comando, viu? Houve um homem na história da igreja, Dr. Emerson, americano do século XIX. Ele deixou um belo testemunho da sua confiança em Deus, muito amado pelos filhos de Deus. Dr. Emerson, ele tinha um secretário que um dia apareceu lá na sala dele e disse: Dr. Emerson, estão dizendo aí que o mundo vai acabar. E ele nem olhou para o rapaz. Dr. Emerson, o senhor me ouviu?
Estão dizendo aí que o mundo vai acabar. Aí ele olhou e disse: não importa, a gente vai viver sem ele. Não importa. As rédeas da sua vida continuam nas mãos desse Deus vivo. Serene a sua alma. Sossegue o seu coração. Deus tem cuidado de você. Lance essa ansiedade sobre Deus. Eu descobri uma coisa. Sabe por que nós ficamos ansiosos? É porque muitas vezes nós duvidamos que Deus seja suficientemente poderoso para cuidar da nossa vida. E isso é incredulidade nossa. Eu acho que a grande pergunta dessa mensagem ao seu coração é esta: como vencer a ansiedade? E sabe quem vai nos ajudar isso? É Paulo. O apóstolo Paulo vai responder essa questão: como vencer a ansiedade? Vai nos mostrar alguns remédios, 3 remédios. 3 remédios que não se compram em farmácia, não. São posturas nossas da vida. Presta atenção. O apóstolo diz assim: não andeis ansiosos de coisa nenhuma. Em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas orações, súplicas, pedidos seus, com ação de graças. Olha aí, 3 remédios. Paulo está falando de oração, de súplica, ações de graça. Interessante que essa palavra oração que ele usa é a palavra adoração. Poderia ter sido traduzida por adoração. Você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por aquilo que Ele é. E você dá graças a Deus por aquilo que Ele faz, realiza na nossa vida. Vamos entender melhor essa questão desses 3 remédios de Paulo para curar a ansiedade. Primeiro, você vai adorar a Deus por aquilo que Ele é. Eu vou fazer aqui uma oração de adoração, porque é isso que Paulo está recomendando, não é? Adoração. Então, eu chego perto de Deus e digo assim: meu Deus, eu te adoro porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, meu sustentador, meu Redentor. Tu és um Deus infinito, eterno, imutável. Eu te adoro porque Tu és onipresente, onisciente, onipotente. Eu te adoro porque Tu és um Deus verdadeiro, tem misericórdia, tem prazer em cuidar da gente. Tu és a minha alegria, Jesus, Deus, porque Tu és a minha paz, a razão da minha vida. Tu és o meu Deus. Amém. Imagine você fazendo uma oração assim, de adoração, e depois você dizer assim para Ele: mas Deus, eu estou tão ansioso, Deus, não faz sentido, não combina. Se Deus é tudo isso, Ele é o seu Deus. Então, ou você retira a ansiedade, ou você retira a oração. Não faz sentido você saber que esse Deus Todo-Poderoso é o seu Deus, é o seu Pai, a quem você pede, e está aí morrendo de ansiedade, com úlcera no duodeno. Então, o primeiro remédio, adorar a Deus. Segundo, já que você descobriu que Deus é Pai, então você vai suplicar a Ele, colocar diante dele as necessidades suas, as petições suas. Já que Deus é o seu Pai, peça a Ele o que você está necessitando. Ore, converse com Ele,
Fale aquilo que está incomodando você. Senhor, me ajude. Não me sinto bem. Cuida de mim, Senhor. Perdi meu emprego. Me arrume um outro. Peça. Ore. E por fim, você dá graças a Deus por aquilo que Ele fez. Vai continuar fazendo. Cuidando de você. Eu estou me lembrando aqui de um escritor, A.W. Tozer. Esse homem foi muito importante no século XX. E ele disse, olha o que ele disse, que o maior problema da igreja cristã hoje é não parar o suficiente para meditar na grandeza do Deus que a gente tem. É isso mesmo. O maior problema da igreja é não parar o suficiente para meditar na grandeza de Deus que nós temos. Nós temos um Deus lindo. Eu sempre conto. Um dia um jovem muito inteligente me disse, bispo, eu não creio mais em Deus. Aí eu perguntei, então, você pode descrever esse Deus que você deixou de crer para mim? Como é Deus para você? Eu não creio nesse Deus guarda de trânsito, bispo, que só vive punindo as minhas infrações. Eu não creio nesse Deus que só vive com o dedo em riste apontando as minhas mazelas. Eu não creio nesse Deus vampiro, sedento de sangue e consolações. Tem que pagar um preço. Eu não creio nesse Deus paternalista, distribuidor de medalhas e consolações. E a pichação continuou, aí eu interrompi. Nesse você não crê? Ele disse, não. Aí eu falei, então são dois. Nesse Deus, eu também não acredito. Eu acredito num Deus lindo, que cuida da gente, que criou todas as coisas, que reina sobre o universo. E esse Deus é o seu Pai. Ele cuida de você. Ele conhece o seu nome, Ele conhece as suas palavras, antes que você pronuncie. Ele conhece o seu levantar, o seu andar, o seu deitar. Ele sabe todas as necessidades suas, todas as dores. Escute o que o apóstolo Pedro diz. Lance aos pés dele toda a sua ansiedade. E Jesus diz, vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Talvez você que esteja me assistindo agora tem estado ansioso com respeito ao seu passado não resolvido, ansioso com o seu presente tumultuado, ansioso com o seu futuro incerto para você. Você está ansioso acerca da sua relação matrimonial, dos seus filhos, da sua universidade, do seu emprego, das suas finanças, vivendo com medo do amanhã, sentindo assim, encurralado, exprimido, apertado por todos os lados, sufocado pela ansiedade. Deus está dizendo ao seu coração hoje, você não precisa ficar ansioso.
você pode descansar nele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Descansa no Senhor. Espera nele. Que coisa linda a gente saber que a ansiedade tem cura. Ele diz que quando você adora Deus, quando você pede a Deus, quando você reconhece a Deus como autor das bênçãos, sabe o que acontece? A ansiedade vai embora. E a paz de Deus se instala na sua vida. Essa tem sido a experiência dos filhos de Deus. E Paulo termina esse nosso texto assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Interessante que a palavra guardará o vosso coração, sabe o que quer dizer isso? Montar guarda, montar uma sentinela. Deus então troca a sentinela pela sua paz. É sempre assim. Olha, eu já ouvi milhares de vezes ao longo desses meus anos de ministério, pessoas que conheceram Jesus e eles não entendiam ainda a maravilha que aconteceu. Eles só sabiam dizer isso: agora eu tenho paz no coração. Paz no coração, a paz de Deus monta guarda na vida nossa. É a paz que se instala na sua vida. Não é uma paz qualquer, terrena, humana. Não é paz de cemitério. Também não é ausência de problemas. Essa paz que excede todo o entendimento é uma paz que coexiste com a dor, com as lágrimas, com as decepções, com o luto, com a morte. Não é uma paz limitada. É uma paz que não dá para entender. Só experimentar. Aliás, cristianismo é mais para experimentar do que você entender. Você não precisa ser prisioneiro dessa doença. A partir de hoje, quando a ansiedade ou a tristeza bater à porta do seu coração, mande a sua fé em Cristo abrir. Sabe o que você vai descobrir? Que ninguém está batendo. Ou então, faça como aquela menina, uma menina adolescente, que durante a Segunda Guerra, deixou registrado num dormitório de criança, no campo de extermínio nazista, Auschwitz. Essa menina escreveu: amanhã eu fico triste. Amanhã. Hoje não. E quando você viver os dias mais amargos da sua vida, mais ansiosos, diga sempre assim o que aquela menina escreveu: amanhã eu fico triste. Amanhã. Hoje não. Que Deus abençoe você. Eu quero colocar a sua vida agora diante do trono da graça de Deus. Eu vou suplicar que Ele lhe dê aquela paz que excede todo o entendimento. Agora mesmo, tome posse disto, dessa paz. Ela vai fluir na sua vida, ela vai ser um rio caudaloso, ela vai brotar dentro de você, vai jorrar para a vida eterna. Feche os olhos.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, visita os corações de todos aqueles que me assistem. Aqueles que estão vivendo atribulados, perplexos, angustiados, estrangulados por esse sentimento, por essa ansiedade avassaladora, que eles experimentem agora, Senhor, o toque da Tua graça. Experimente a cura, a libertação, o perdão, a restauração da Tua parte, Senhor, para que eles possam viver uma vida plena, maiúscula, superlativa, abundante, feliz na Tua presença, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.